Quem faz televisão acaba tendo a alegria de se deparar com o seu próprio passado. E hoje, para mim, é um desses dias importantíssimos, fundamentais na minha vida, porque, na verdade, tudo começou ali. E você que está em casa já vai entender por quê. Hoje eu tenho a maior alegria da minha vida, estou recebendo aqui no Menorá na TV 3 figuras que povoaram 3 circunstâncias da minha vida. O meu anedotário infantil, a minha capacidade de sonhar e a realidade de ver atletas mais velhos do que eu, um pouquinho, mas que na época pareciam muito mais velhos, ganhando campeonatos como judeus e dando exemplo não só ao Rio de Janeiro, mas ao mundo Maccabi, que era possível se organizar, as comunidades judaicas se organizarem para vencerem, para ganhar títulos que fossem importantes para a formação de jovens judeus, como nós todos éramos naquela época, há meio século passado. Eu tenho a alegria enorme de apresentar 3 figuras espetaculares para mim e para você. A primeira delas, não poderia ser outra, é Paulo Emanuel da Hora Mata. Presente. Você tá bom, meu amor? Graças a Deus, bem. Muito O homem que me obrigou a jogar voleibol, que eu considerava esporte de moça. Mas ele dizia assim para mim, Miltinho, você vai ser o segundo a ser apresentado. Rony, se você não jogar vôlei, não vai poder jogar futebol. É lógico. Aí era obrigado a jogar voleibol. E eu me lembro de você, Miltinho, que é o segundo que eu vou apresentar, que era o capitão do time do CIB. Que responsabilidade, hein? Muito grande. Time infantil. Você está cheio de lágrimas nos olhos, Miltinho? Tô. Por quê? É muita emoção, cara. Foi uma história de toda a nossa vida. Chegamos no CIB, todos nós, com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Só tinha mesmo ali aquela pelada lá com os empregados do clube. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Tinha que roçar ali na pelada do futebol. Do Mila. Um belo dia aparece um homem chamado Adolfo Meckler. Mas você já vai contar essa história daqui a pouco. Ok. Porque eu quero apresentar o meu querido Chaim. Você tá bom, meu irmão? Muito bem. Porra, eu me lembro de você, às vezes levantando e às vezes cortando, mas muito mais cortando. É. Você foi... E até hoje, Você foi, continuo insistindo. você foi um dos campeões do ano de 1961. É verdade. E você já vai contar essa história pra gente. Já. Tá bom? Ótimo, temos muitas histórias para contar. Estamos começando o Menorá na TV de hoje. Eu tenho certeza que você vai aproveitar esse programa como um exemplo de vida. Já voltamos. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Hoje você vai conhecer a história do CIB, porque, sem nenhuma sombra de dúvida, a história do CIB passa pelo esporte que acontecia no Clube Israelita Brasileiro, principalmente porque o Clube Israelita Brasileiro, naquela oportunidade, há meio século atrás, já era um clube de vanguarda, porque conseguia misturar, pelo aspecto maravilhosamente positivo, judeus e não judeus, em torno de uma bola. Uma bola de vôlei, uma bola de futebol, uma bola de basquete, e isso para nós judeus e para os não-judeus que viviam em Copacabana, no entorno do CIB, foi fundamental, principalmente para que a gente pudesse aprender a respeitar as diferenças. Eu vou começar perguntando ao Paulo Mata, que foi o grande incentivador de toda a nossa infância, de toda a nossa juventude ligado ao esporte, como é que ele chegou no Clube Israelita Brasileiro? Como é que você chegou no CIB, Paulo? Estava na Faculdade de Educação Física da Federal e o Chapinha, muito amigo, Chapinha ou Adolfo Meckler, muito amigo, cheio de frases, assim como as pessoas são as criaturas, o que seria dos dedos se não fossem as unhas,
levava todo mundo na conversa e virou-se para mim e disse que o clube dele precisava de um técnico para trabalhar equipes novas, principalmente por causa dos jogos infantis. Não podia pagar bem, às vezes não podia nem pagar, mas que se eu topasse, ele me indicava. E como eu era um aventureiro, eu topei. E talvez tenha sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque minhas melhores memórias, meu começo de tudo como técnico e principalmente porque eu fiz a ponte do esporte com a educação. Ponte essa que é muito falada em discurso, mas não é usada. Eu tomava as lições dos atletas para poderem treinar. Quando estava de nota ruim, era a mim que os pais vinham reclamar, vinham dizer que não podia ser isso, não podia ser aquilo. Eu estava na fila do Cinema Metro num sábado à noite, era solteiro, no sábado à noite, me encaminhando para o cinema, e aí aparecia um Nurma, aparecia um Vassano, aparecia um Milton, aparecia quem fosse, vamos treinar. Eu saía da fila, nós íamos para o CIB, armávamos a rede, acabávamos com a boate do Moisés Ackerman, que fazia boate nos sábados, acabavam, porque a garotada toda ia para a arquibancada assistir o treino. Parece-me, se não me falha a memória, que o treino deveria ser engraçado, porque todo mundo transformava aquele treino num espetáculo. Ia para lá, assistia, ria, brincava, enquanto isso nós estávamos trabalhando. Milton, como é que você chegou a se integrar na equipe do Paulo Mata? Isso que ele falou do Adolfo Mecker, né? Aquela garotada toda de 11 anos, 12 até 15 anos, né? Que ficava ali perdida, né? Nas peladas de sábado à tarde, de repente tiveram um objetivo. Temos agora um campeonato de jogos infantis patrocinado pelo Jornal dos Esportes. O negócio era mega, era uma festa, era uma grande festa no Rio de Janeiro. E ele começou a convocar a garotada. Então, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, eu queria tudo. Então, era voleibol, futebol de salão, né, na época, basquetebol, arco e flecha, que a gente pedia emprestado do pessoal do Fluminense, tiro ao alvo, que a gente pedia emprestado ao Fluminense, tênis de mesa. Então, a gente jogava tudo. Era aquela alegria. Mas ele estava ali perto, que ligava toda aquela estrutura, e aí, foi, sabe, um caminho direto para o voleibol, porque dava para a gente condição de realmente se integrar, porque começaram todos aqueles que ficavam ali perdidos jogando futebol, vieram para perto de um educador. É isso que eu digo. Meu atleta não fuma, meu atleta não bebe, e eu até hoje não fumo e não bebo. Ô Chaim, como é que você chegou no CIB e como é que você foi apresentado ao Paulo Mata? Alguém te levou para lá? Alguém te indicou? Ele te caçou pelos cantos do Rio de Janeiro? Como é que foi? O CIB ficava no centro de Copacabana e eu morava na rua Toneleiros. Só não vai chorar. Não pode chorar, mas a gente fica emocionado. Então, a gente chegava no colégio, acabava de almoçar, os nossos pais eram imigrantes, não tinham noção dessa ideia de educação através do esporte, e a gente ia para a rua brincar. E o CIB foi o quintal da nossa casa, que nós não tínhamos, nós morávamos em apartamentos, em que os nossos velhos tinham que se preocupar em dar a formação e a educação que nós hoje temos, e agradecemos a eles e aos nossos educadores através do esporte. Então, com 11 anos, eu descobri o CIB porque era o caminho natural.
Quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, esse início que eles estão falando, já tinha se passado alguns meses, mas eu entrei praticamente e fui muito bem recebido. Então, quando a gente foi disputar os Jogos Infantis, e nós ganhamos uns Jogos Infantis, teve uma abertura No Vasco. No Vasco da Gama. Pela primeira vez na nossa história, na história da comunidade judaica brasileira, nós fomos disputar Jogos Infantis e desfilamos com a bandeira do CIB e com a camisa do CIB com um nó aqui porque era grande. Eu disputei a convite aqui do meu mestre, que me desencaminhou na vida, eu disputei o campeonato de bicicleta naqueles Jogos Infantis, porque eu tinha 7 anos de idade, eu não podia disputar mais nada. E ele me colocou para correr de Você bicicleta. viu quanta coisa ruim eu você consegui fazer? Você vê que através do CIB nós temos uma amizade enorme que permanece até hoje. Nós temos uma formação, como o Milton está falando, que permanece e vai permanecer. Porque nós já passamos isso para os nossos filhos e estamos passando isso para os nossos netos. Ô Chaim, talvez um mês atrás, você com alguns companheiros inicialmente deram a ideia ao CIB de voltar a reunir todos numa belíssima noite que efetivamente acabou acontecendo. Conta a história desse evento. Eu tive a felicidade... Sem chorar. Eu tive a felicidade de ter no meu escritório um quadro que foi reproduzido por uma revista do CIB, que era a página central da revista, uma foto deste evento quando o CIB foi campeão carioca em 1961. Eu peguei aquilo, emoldurei, botei na parede e tem lá até hoje. E tem uma data. Porque desses Jogos Infantis até o Campeonato Carioca que o CIB ganhou pela primeira vez, foram 4 anos. 4 anos. Que o Paulo Mata vai contar como é que ele organizou aquela bagunça que existia no CIB naquela época. Porque a coisa não começou, o projeto não começou em 61. 61 foi uma consequência boa. Isso começou muito antes. Foi naquele período dos Jogos Infantis. 61 foi o coroamento de um sucesso, que depois tiveram desdobramentos e o CIB ganhou outras competições. Mas aquela foi a primeira. E a primeira mais importante é que essa foto, que ela é histórica, mostra que todos ali eram judeus. Isso foi a coisa mais fantástica. E por isso é que o evento tomou esse vulto. Porque nós precisamos mostrar à juventude de hoje, que ela está muito dispersa, que a gente pode continuar fazendo isso. Tem tido trabalhos enormes através das escolas judaicas e da Maccabi Rio, que tem feito um trabalho em cima disso, em que eu participo e continuo atuando, porque a gente acredita nisso aí. Ô Miltinho, você era um atleta, para nós menores, mais jovens, e na época 4 anos era uma diferença monstruosa. Eu ficava olhando para os caras, Varsano, 2,5 metros de altura. Eu não sei se ele tinha esse tamanho todo na época. Miltinho. O Arnaldo era enorme. Miltinho, capitão do time de voleibol, com uma... não me lembro se era a braçadeira que tinha, mas era o cara que levantava as bolas e também cortava. E era o atleta exemplar que o Paulo Mata mandava todo mundo seguir, porque não chegava atrasado no treino, porque treinava de manhã, de tarde e de noite. Era do colégio militar e era o homem de confiança do Paulo Mata dentro desse sistema. Como é que você vivenciou aquilo lá para trás, lá naquela época, Miltinho? Porque o teu pai também era um cara muito bacana. Você sabe que eu vou escrever um livro sobre a minha vida, cujo título é O Teu Pai. O homem que contava formigas. Eu já te contei essa história. O pai do Miltinho ficava atrás da arquibancada, na época já aposentado, já velhinho, bem velhinho, e ele andava para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E um dia eu perguntei para ele, o que o senhor está fazendo que o senhor tanto anda para lá e para cá? Estou contando formigas, ele me sacaneou. Estou contando formigas, ele falou para mim. E eu ainda vou escrever o meu livro, o terceiro livro, com esse título, O Homem que Contava Formigas. Mas desse tem muitas histórias. Como é que você, esse cara que defendeu a comunidade sem ninguém saber? Depois a gente vai fazer um programa só sobre ele. Me conta como é que você se sentia como atleta preferencial
e o ídolo de toda a juventude do CIB. E tinha até cabelo na cabeça naquela época. Veja só, mais. um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa muito, não vou dizer humilde não, mas muito simples, porque dentro de minha casa era uma casa muito simples. Meu pai e minha mãe ensinaram a mim e as minhas irmãs esse tipo de vida, era como ele levou a vida dele, entendeu? Eu estudava num colégio militar. Era uma educação ali, naquela época, Rigorosa. era muito rigorosa. Eu tinha que cortar cabelo de 7 em 7 dias, eu não podia fumar, eu não podia isso, não podia aquilo. Descobri um esporte que me atraiu desde o início, em que o educador, ele atuava de uma maneira diferente lá do tenente, lá do sargento. Isso para mim foi uma glória, porque primeiro que eu comecei a me dedicar muito, e graças a Deus, né, a natureza me deu condições físicas de eu poder me desenvolver muito bem. Eu saltava muito, eu pulava muito, e o que nos atraía, digamos assim, em Paulo, era aquele jeito dele, carinhoso, mas ao mesmo tempo dizia, atleta meu faz isso, atleta meu faz aquilo, e o grupo obedecia. O grupo era muito unido. A verdade é que o Paulo Mata era um ídolo para todos nós. Todos nós, sem exceção. A gente tem que dizer isso presente na câmera, do lado dele, porque foi essa a verdade. Não é um programa de televisão, não é uma história. É uma verdade que durante esses anos todos se lembram das historinhas que aconteciam, das brincadeiras. Tinha gente ali muito interessante. O Oswaldo Português era um menino que era muito inteligente, ele tinha umas piadas engraçadíssimas. E todos nós fazíamos um grupo muito unido. Eu me sentia muito bem, porque era, como diz o Chaim, era a extensão da minha casa. Eu morava ao lado. Ô Paulo Mata, como é que você organizou e conduziu um time que acabou gerando uma série de homens bastante interessantes, alguns dos quais são importantes e fundamentais até para o próprio país, como o caso do Nussmann, por exemplo. O Nussmann, como eu próprio e alguns outros, nós éramos da pá virada. Como é que você conseguiu coordenar e organizar isso tudo? O Nussmann, o caso Nussmann, a avó dele me levou pela mão, me entregou com o seguinte pedido, que eu conseguisse fazer com que ele perdesse os problemas que tinha de ticket nervoso e etc. através do esporte. Que nem precisaria que ele fosse bom jogador. Era só isso que ela queria de mim. Ela disse, quando o Nussmann fez 50 anos, nós nos encontramos e ela relembrou isso. E ele, como atleta, acabou na seleção brasileira. Isso. Quando, em 1960, eu estava como supervisor das seleções brasileiras no Mundial aqui, ele fez um álbum, o recorte das equipes brasileiras, e me entregou, dando os parabéns pelo 5º lugar. E eu disse a ele, naquele momento, não se incomode que você vai chegar lá. Como disse também ao Arnaldo. Por que só os dois? Porque na época eram aqueles que estavam prontos para se dedicar além do normal, independente até do CIB. Você está falando do Arnaldo Jagler. Arnaldo Jagler. Esse Miltinho eu olhava debaixo da quadra, ele estava lá na janela, eu fazia assim, ele já desceu, aí começávamos a treinar. E o Miltinho eu explorava da seguinte maneira, enquanto nós tivemos um time adulto, onde Oscar Bermo, Peru, Elial Schultz, Salvador, Boris Queventa, todos esses jogavam, eu tinha o Miltinho de Coringa. Quando eles faziam uma bobagem, eu pegava, pedia substituição, seu juiz, pegava aquele garotinho e jogava no lugar do Oscar Bermo. Oscar Bermo dava 4 do Miltinho. E o Miltinho entrava e resolvia. É lógico que logo adiante eu tirava para não expor.
Porque tem aquele primeiro momento e depois tem as cobranças. É isso aí. Essa é a história do CIB que você está também aprendendo conosco, porque quando a gente conta, quando a gente pergunta, quando a gente responde, a gente se lembra e você é que é o beneficiário desse papo gostoso que a gente está batendo aqui. Já já voltamos, não saia daí, porque tem muito mais voleibol, muito mais CIB e muito mais essa garotada que era considerada a garotada do Paulo Mata. E depois eu vou contar para vocês, e o Paulo vai confirmar, como é que ele subverteu a minha vida. Já já voltamos e você vai tomar conhecimento disso. O Conexão Light hoje vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo. O que houve no subterrâneo do Rio. Vamos ver como funciona tudo aqui embaixo? Debaixo dos pés dos cariocas existe um outro mundo. Dividido entre as empresas de energia, gás, telefone, TV a cabo, água e esgoto. É como um condomínio, cada um tem o seu lugar. No caso da Light, existem caixas de inspeção que são para passagem de cabos e câmaras transformadoras, onde a energia é preparada para chegar aos clientes. Cada empresa tem que cuidar de suas instalações. As da Light são fechadas, mas não estão livres de riscos de acidentes. Pode ocorrer uma falha elétrica ou a entrada de água, esgoto, lixo e até de gás, que é combustível. Aí, uma faísca na presença de combustível pode causar fogo ou explosão. Mas a Light está fazendo a sua parte. São 300 homens em campo, 24 horas por dia, fazendo manutenção constante e preventiva. E ainda inspeções com a prefeitura e as outras concessionárias para evitar mais ocorrências. Para saber mais, acesse o Conexão Light. Ainda existe muito a fazer e a Light trabalha sem parar. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900, 3213-7900. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Ô Paulo Mata, quando é que você se deu conta de que você tinha na mão um time que poderia te dar alegrias? Um time que poderia chegar a conquistar campeonatos, um time que poderia oferecer atletas ao país? Desde o momento em que eu tinha desses atletas total dedicação, total obediência, era fácil. Não precisava nem ser bom técnico. Bastava repetir os exercícios que eles faziam e faziam mesmo, alguns, às vezes, alguns até exagerados. Alguns exercícios estavam além da possibilidade deles. Houve até uma fratura de braço de um atleta por causa de uma bola mais pesada. E eles topavam tudo isso e queriam mais. Ora, quando o atleta jovem quer sempre mais, é sinal que se você souber encaminhar, a coisa o infinito é pouco. Eu deixo eu dar um corte. Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas pode falar, depois eu vou te perguntar. Porque, além de educador, ele tinha umas técnicas que ele trazia que eram novas para o esporte. É isso mesmo. O toque era dado com bola de basquete. É isso mesmo. Não é verdade? Bola pesada. Foi ele que introduziu isso. É verdade. Aquela bola. Aquele aquela movimento bola. para atacar, que teve uma foto na festa do meu time, muito bonita, lá, por sinal. Por sinal, Foi ele que está inventou. tecnicamente perfeita aquela Perfeito, o bola. movimento é lindo. Foi o Paulo que trouxe aquele negócio, botar uma bola presa num elástico, ele trazia ela de fora, ele estudava, para nós aprendermos os movimentos. Ele trouxe as bolas japonesas possíveis. Japonesas, E ele foi isso. o técnico da seleção brasileira, a gente não está falando disso aqui. Também. Eu tinha uma máquina, comprei uma máquina no Japão de sequência fotográfica. Então eu fotografava os atletas no treinamento em sequência. Então eram 12, 14, 16 fotos. Que como não podia e não havia condição de filmar, eu fazia isso com fotografia. E depois eu ia olhar.
Ô Paulo, as pessoas não têm noção de que a quadra onde vocês treinavam e nós também treinávamos, nós muito depois, era uma quadra áspera, de cimento. Não tinha negócio de tábua, de tartan, de porcaria nenhuma disso, não. Era ralar Esse conforto, o corpo no cimento. Lá você começou o programa falando de arquibancada. O que tinham lá eram umas tábuas. Tábuas, exatamente, tábuas. Que eram 3 degraus. 3 degraus em que os nossos parentes é que iam lá. E depois inauguraram uma arquibancada de 6 degraus, que era uma maravilha. Agora, eu quero saber de você, Paulo Marco, por que você pegava uma criança de 7 anos de idade, educadíssima, uma criança fina, uma criança que nunca tinha ouvido sequer uma palavra de mau gosto, e colocava aquela criança para sacudir como é que era o nome daquele negócio? Aquela cadeira do juiz, para atemorizar o juiz. E que criança era essa, Paulo? Essa criança chamava-se Ronaldo Gomilevski e era, sem dúvida nenhuma, a personalidade do grupo que eu podia dispor para essas missões mais arriscadas, suicidas. Porque ele topava como todos os outros, me obedecia e ia lá e balançava mesmo. E ai do juiz... Junto com algumas palavras gentis. E ai do juiz se dissesse alguma coisa para ele. E aí o Ronaldo... Mas garanto uma coisa. Esse garoto Ronaldo levou também para a vida dele e dessa fase muita coisa boa. Ah, mas não tem a sombra Além de balançar, talvez o único pecado dele era balançar o juiz. Mas estava balançando por uma boa causa. E a favor do nosso clube. Estava balançando pela causa da vitória. Ô Chaim, como é que você olhava para o equipamento do CIB em contrapartida com os equipamentos das outras agremiações? Você, claro, as camisetas, os calções, as meias, os tênis, como é que era isso, hein? Eu tinha que pedir ao meu pai, quase implorar, que eu precisava de um par de tênis. Era o tênis rainha. Rainha, isso. Sola vermelha. Então, quando eu ganhava com muito esforço esse par de tênis, eu levava para o clube e o nosso roupeiro querido Murilo escrevia o meu nome na parte de trás do tênis. Ele inventou uns escaninhos de madeira, da mesma madeira da arquibancada, e botava, então a gente lia onde estava o nosso tênis. Isso foi coisa do Murilo. Foi. Sem dúvida alguma. Naqueles vestiários cheirosos do CIB. Então eu vou mais e aí como é que era a história? Como era a coisa absolutamente amadora e de coração, quando a gente ia jogar e ia de táxi, era uma festa, porque nós íamos de lotação. De lotação. E quando terminava um jogo e a gente conseguia ganhar um sanduíche com uma Coca-Cola, era um prêmio. Porque era naquele momento que um diretor, talvez naquela época o Oscar Berro, tinha recebido ou dava do bolso dele algum dinheiro. Do bolso dele. Do bolso dele. Era assim. Sempre Você já foi assim. está respondido? Está respondido. Foi assim. Miltinho, houve um dia em que nós fomos para o Botafogo assistir Botafogo e CIB. Do Níquez. E o Nussmann já tinha saído do CIB e foi para o Botafogo. E a torcida do Botafogo quis sacanear os atletas do CIB, xingando os atletas ou os ofendendo na qualidade de judeus. Eu estava sentado na arquibancada e de repente eu vejo um atleta do Botafogo subir na arquibancada e distribuir porrada na torcida do seu próprio clube. Esse era o Carlos Arthur Nussmann. Você estava em quadra naquele dia? Conta essa história. Estava em quadra. Foi realmente um momento dramático, porque era um jogo decisivo. 1962, nós tínhamos já subido, digamos assim, de uma categoria, porque nós já tínhamos saído do juvenil, já estávamos disputando com os maiores nomes do voleibol brasileiro, de igual para igual. Feitosa, Vitinho. Feitosa, Vitor, Roque, Quaresma. todos eles, nós estamos aí de igual para igual. Bomba.
E eu acho que nesse momento calou muito mais forte no Nussmann, porque ele tinha um pai também que era muito presente, que era o Dr. Isaac, que estava lá no momento. E que foi o meu presidente da Federação Israelita, que me deu a minha primeira oportunidade no executivo da federação, que eu acabei presidindo anos à frente. E que Deus o tenha, porque ele naquele momento, o início da briga, em que todos nós nos envolvemos... Brigou todo mundo. Brigou todo mundo, Arquibancada, brigou todo no mundo. campo. Porque quem começou a briga foi um rapaz que era filho do presidente do Botafogo. E eu me lembro que na hora que Nussmann subiu, eu fui atrás, porque eu conhecia o cara e vi quando ele xingou. Ah, judeu porco. E aí não teve dúvida. Porrada neles. Porrada neles. E nisso, o pessoal da segurança, os PMs entraram, e um deles, na hora que levantou a mão com a arma, o pai do Nussmann segurou ele, e o Nilson deu uma bolacha no ouvido do PM lá, que voou o capacete do cara. Pronto, aí fechou ao mesmo tempo. Mas foi um momento muito importante para nós. De afirmação do judeu na cidade do Rio de Janeiro. Total. E aí nós tivemos o seguinte contra o Flamengo e ganhamos. E ganhamos. Foi aí que realmente o Rio de Janeiro começou a perceber, a mídia começou a perceber, que havia uma nova geração surgindo, que eram os garotos que nós chamamos de pupilos do Paulo Mata. E começamos, tanto que foi Nussmann, Arnaldo e eu convocados para a seleção brasileira para o Mundial da Rússia. Eu estudava no colégio militar. E quando eu fui pedir ao comandante, lá, ao general, para poder disputar o campeonato na Rússia, ele disse, bateu na mesa e disse, aluno do colégio militar não pisa no solo russo, No solo solo comunista. Você põe esse daqui para fora. Eu saí chorando. Eu digo, pô, general, eu vou defender o Brasil, eu tenho 18 anos. O senhor põe esse daqui para fora. E aí eu realmente tive que pedir dispensa. Mas foi um jogo dramático, por um lado, mas para nós nos afirmou como jogadores de igual para igual, de paridade contra esses monstros, monstros do voleibol, e chegaram ali. Arnaldo, Nussmann, Miltinho, que eram jogadores que vinham de uma época de um voleibol que era romântico. Quem que assistia voleibol nessa época? A namorada, a mamãe, o papai, a irmã, o vizinho, a garotada do CIB. Quando a primeira vez eles cobraram ingresso no CIB, para voleibol, foi um escândalo. Que é isso, tá maluco? Então era isso. E acabou esse voleibol se tornando realmente, eu acho que a glória do esporte judeu. Porque é ali que nós começamos tudo, ali que começamos a surgir fotografia no Jornal dos Esportes, que era quem fazia a cobertura, e nisso havia os torneios de praia, de voleibol de praia, que todos nós começamos a nos destacar. E foi um início maravilhoso, porque dali para diante o CIB pôde ser conhecido. Todo mundo já sabia quem era o CIB, quando ninguém conhecia o que era o CIB na época. Ô Chaim, o que você traz daquela época para o teu dia a dia e o que você nunca mais esqueceu que aconteceu no período em que você começou a se formar como ser humano, como gente e, obviamente, que você passou pelas mãos do Paulo Mata? Eu vou contar dois episódios. Que aconteceram quando eu tinha uns 16 anos, que marcaram a minha vida. Um do meu pai e um do Paulo Mata, que se ele não se lembrar, eu vou lembrar agora. Que marcaram a minha vida e eu agradeço aos dois. Eu estava em Teresópolis, eu vou tentar ser curto, e tinha marcado com uma namorada dentro do Higino, com 16 anos. E meu pai disse, eu vou te dar dinheiro para você ir no primeiro dia de carnaval e no último dia de carnaval. No primeiro dia ele cumpriu, e no último dia, por questões lá financeiras, ele disse que não ia dar. E eu chorei e disse assim, eu quero trabalhar. E dali, terminadas aquelas férias, eu fui trabalhar e nunca mais deixei de trabalhar e nunca mais pedi um centavo a meu pai. E ainda fui ajudá-lo no final. E sou do educador. Ele arrumou um emprego para mim, eu estudava contabilidade com o Arnaldo. Com o Arnaldo Jagli. Com o Arnaldo Jagli. Nós estudávamos juntos, na mesma escola. E
O primeiro salário meu foi um salário mínimo. No terceiro mês, eu tive um aumento. Com 3 anos, eu tinha já participação no escritório. Vim a saber, no final, muitos anos depois, que o contador do meu pai, que me empregou, não queria me empregar e meu pai bancou esse salário sem eu saber. Esse é o pai. Esse é o Muito pai. bem. Episódio do meu pai. Paulo Mata. Juvenil, eu nunca fui igual ao Nussmann, igual ao Arnaldo e igual ao Miltinho. Eu fui um esforçado, continuo até hoje e adoro essa situação. Não tinha a virtuose, mas era esforçado e continua assim. E eu continuo jogando. Era membro da equipe. Pô. Era membro da equipe. Era uma equipe. E entrava e saía, entrava. Aí o Paulo convocou os meninos para o juvenil. E me convocou para a seleção juvenil carioca. Nós tínhamos ganho um campeonato. E os treinos eram atrás do Canecão, ali na Escola de Educação Física. E eu já estava trabalhando. Então eu não tinha mais o preparo físico. E fui cortado no último corte pelo Paulo Mata, porque eu quase não conseguia ir aos treinos, porque eu com 16 anos já trabalhava. Aquilo me marcou, fiquei triste e agradeço a ele, porque eu fui vitorioso profissionalmente depois, seguindo a carreira nas minhas várias fases profissionais da vida. Tudo porque os nossos educadores faziam aquilo que era o melhor para nós. Muito bem. Paulo Mata, eu vou te lembrar uma história. Olha. Mas essa é boa. Assim como você fazia com o Miltinho, tirando o Miltinho do juvenil e colocando o Miltinho como coringa no primeiro time, você teve a ousadia de me pegar com 11 anos de idade, me levar para São Paulo, numa Maccabiada sul-americana, e me colocar para jogar um jogo da primeira divisão contra o Uruguai. Foi isso que ele fez. Ele é louco. Porque o que ele fez? Em primeiro lugar, a torcida enlouqueceu. Um garotinho entrar num time de Eliel Chute e Oscar Bergman, que eram os caras da primeira divisão. 120, 110 contra o Uruguai. E eu pesava 3 quilos e tinha 10 centímetros de altura. E aí o Paulo Mata me jogou no campo, obviamente que os meus uniformes eram muito magrinhos, muito pequenos, tudo amarrado com nó, mas só para um saque, os caras deram um saque e nós tomamos a bola, eu não, eu fiquei lá olhando de dentro do campo. Tomamos a bola, cortamos lá, ganhamos o ponto, ele me tirou e eu era o mascote do time, porque o meu pai me entregava para ele me levou para São Paulo, me levou para vários lugares e eu acompanhava e isso foi muito importante para mim. Porque eu podia, logo a seguir eu fui atleta do Paulo Mata, atleta real, não mais mascote, mas atleta no infantil da Hebraica, onde ele levou um time Mambembe, que era esse time que queria jogar futebol e ele obrigava a jogar voleibol, a ser vice-campeão carioca, num torneio também de campeonato carioca infantil, campeão carioca, vice-campeão carioca no Rio de Janeiro. Enfim, nós estamos chegando ao final de mais um bloco e nós já voltamos com muito mais histórias do mago Paulo Mata e os seus anões aqui presentes. Já estaremos de volta. Rosângela Santos. 8 horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Eliezer, 8 horas de trabalho diário nas obras da Transcarioca. Rosângela Santos, campeã brasileira dos 100 metros rasos. Eliezer está abrindo caminho para o BRT, que será o mais rápido e confortável sistema de transporte da cidade. Rosângela Santos, medalha de ouro no PAN 2011. 100 metros é mole, quero ver fazer 39 quilômetros. A Transcarioca é um dos grandes projetos da cidade olímpica. O Rio mais desenvolvido e integrado. Gente Salais, no cidadeolímpica.com. Prefeitura do Rio, sempre presente. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram?
No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Ô Paulo Mata, você quando queria dar algo mais ao teu time de voleibol juvenil e você queria levá-los para fora do Rio, para aprender, para treinar, para verificar outras equipes, o que você fazia? Porque o CIB era farto em recursos financeiros para a área esportiva. Então, como é que você resolvia os seus problemas financeiros? Era dando um golpe. E qual era o golpe? Os pais dos meus atletas estavam lá em cima, nas mesas, jogando. Carteado. Então, carteado. Todas as vezes que eu precisava fazer um levantamento de dinheiro para alguma coisa, para uma viagem a Belo Horizonte, ou para ir à Volta Redonda, treinar contra a seleção brasileira feminina, eu ia lá em cima e tirava um capilé de cada mesa daquela, ele me dava um sorriso, eu trocava aquilo e estava feita a festa. Maravilha. Porque no CIB, até bola, eu comprei, porque não tinha bola. Nós fazíamos rifa para comprar uniforme. Não tinha uniforme. Isso não é só no CIB, não. Porque na minha vida de técnico, eu comprei, mandei buscar no Japão, as bolas que a seleção brasileira usou para o treinamento para a Olimpíada de 68. Que o presidente da confederação me deu 4 bolas G18 da drible. De futebol. E disse, de voleibol. G18 era vôlei? Vôlei. E disse que aquilo era redondo. Era bola e toda bola era igual. E ia ser o primeiro campeonato internacional disputado com bola japonesa. Que era completamente diferente. Era outra bola. Miltinho, o que é que você não vai esquecer nunca mais na tua vida dessa época? Foi a hora de ganhar o título? Foi a última cortada? Foi colocar a bola no chão do campo do adversário? Foram os amigos? O que era? Tiveram momentos realmente muito emocionantes, né? De ganhar campeonato e de perder também. Mas tem algum que vem na tua cabeça rápido assim? Nós fomos para Recife disputar um campeonato brasileiro juvenil. O pessoal já tinha ganho em 59. 61 foi a nossa vez. Foi o ano realmente nosso. Nós fomos para Recife para disputar o Campeonato Brasileiro lá. E era um negócio muito apertado, porque o time não estava na melhor fase. Ficamos doentes, eu fiquei doente no primeiro jogo, não joguei contra São Paulo. O outro rapaz, o Dudu, que também não conseguiu. Em suma, eu sei que nós ganhamos aquele torneio. Realmente foi a primeira vez assim, primeiro torneio, primeiro campeonato brasileiro, foi assim, uma glória para mim. E aí em 62, que era o meu último ano de juvenil, me convidaram para acender a tocha olímpica e tal, e melhor, aí sim, realmente esse foi a glória para mim, quando eles me consideraram o melhor jogador de voleibol juvenil do Brasil, e por unanimidade. Então quando o estádio todo vazio, então que os caras foram anunciar, vamos anunciar agora o melhor jogador, aí realmente foi um momento inesquecível, aí desmonta mesmo, porque eu sempre fui muito emotivo, sempre chorei muito, e foi um momento realmente muito emocionante. E também, o outro também que eu fiquei no oposto, vamos dizer assim, foi quando lá me disseram, não, você não vai jogar pela seleção brasileira na Rússia. Agora, o general lá do teu curso era um cara bacana, hein? Cara inteligente. Não, naquela época, nós estamos falando de 1962, já um pré-revolução. Ele era um general, era um grande educador. Ele tinha uma visão de grande educador. Foi um grande comandante do colégio,
Todos nós gostávamos muito dele. A atitude dele, vamos dizer assim, a reação dele é que eu acho que ele não esperava que um aluno fosse chegar... conversar com ele. Pô, imagina eu entrar no gabinete do comandante do colégio militar, um general 4 estrelas, perguntar para ele que se eu poderia defender o Brasil na Rússia, voleibol. O que era voleibol na época? Ninguém sabia o que era voleibol ali, cara. Ninguém. Mas também ninguém sabia o que era Brasil. Não. Então dava no mesmo. Tá certo. Chaim, como é que vocês tiveram a ideia, ou você, como é que você teve a ideia de reunir essa turma toda no CIB, depois de 50 anos, para comemorar essa conquista fantástica para nós todos, Grande que foi ideia. esse campeonato juvenil de 1961, que o CIB ganhou e que agora faz 50 anos? Eu fiquei muito satisfeito de poder ter tido essa visão, como eu falei naquele quadro que estava a data de 61, que iam passar 50 anos com essa velocidade toda. E aí, comentando lá com um amigo meu, ele disse assim, olha, isso... Da samba. Da samba. Você tem condições de achar esses amigos? Eu só tenho. A grande maioria, nós somos amigos até hoje. Aí começamos a desenvolver esse projeto e deu no que deu, a festa que foi, a alegria que foi de a gente se reencontrar e relembrar com entusiasmo todas essas histórias, e a gente continua evoluindo. Aí eu quero contar que no dia seguinte a essa festa, nós fomos almoçar. Arnaldo Jagli, Oswaldo Kramer, Milton Cone e eu marcamos um encontro para conversarmos sobre a festa. Começou às 11 horas da manhã e terminou às 5 da tarde, num segundo cafezinho. Disse assim, vamos parar, porque nós vamos continuar. E chegamos à seguinte conclusão, que foi impressionante e unânime. Os 4, depois da festa, não conseguimos dormir. Todos confessando que passou um filme na cabeça de 50 anos. Grande emoção. Isso foi uma coisa impressionante, porque... Não é mole, não. Não é mole. Foi... Feliz daquele. Nós vivemos isso. Tem isso. Nós temos o feliz daquele que tem privilégio. história para contar. Nós temos o privilégio de ter essa história para passar. E, não é? Meu tio estava lá. Ô Paulo, Sem dúvida o que na tua vida, o que o CIB representou para você na tua vida? Bom, eu já disse desde a minha introdução que foi o começo de tudo. Eu antes era um baiano que tinha me candidatado a uma bolsa de estudos e tinha vindo fazer o curso de educação física no Rio. Primeira coisa. Segunda coisa, não tive coragem de dizer. Meu pai que vinha fazer curso de educação física. Minha mãe é que sabia. Porque educação física na época era brincadeira. Brincadeira de bolinha não era para um mata. Um mata tinha de ser engenheiro, advogado, médico e acabou. Não tinha mais do que isso. Então eu vim para cá. Chegando aqui, eu comecei a mexer na faculdade mesmo com os times de voleibol do universitário, que era representado pela escola. E o Adolfo Meckler me fez o convite. E tudo começou daí. A partir daí, esse desconhecido foi, junto com esses atletas, fazendo um trabalho que fez com que os outros passassem a olhar para ele e para os atletas. E de tudo que aconteceu dentro do CIB, o que você não esquece? Qual é o fato ou o ponto mais importante que coroa na tua cabeça os teus pensamentos a respeito do teu tempo de CIB? Sem dúvida nenhuma foi esse título, que foi por ter sido o primeiro que realmente marcou. Deu página de jornal. Quer dizer, página de jornal. Naquela época. De voleibol. De voleibol. Jornal do Brasil. De voleibol foi raríssimo. Aí saiu página de jornal. Como também saiu um editorial
do Moisés Ackerman na revista do CIB, quando eu saí do CIB. A despedida do bom baiano, que até hoje tenho isso guardado. Você saiu do CIB para a Hebraica? Não. Eu fui depois para a Hebraica. Eu saí do CIB por uma questão boba para mim hoje. Não foi boba na época. Você saiu do CIB porque você quis sair do CIB? Foi eu que Aconteceu alguma coisa lá que você saiu? Exatamente. O que foi que aconteceu? Quiseram na época forçar uma transposição mais rápida do que eu achava que seria de bom alvitre dos garotos. Queriam passar para a primeira jogar divisão. Logo os garotos para disputar logo a primeira divisão direto. E eu sabia que isso não dava. Não seria danoso para eles. Os velhos tinham de continuar ainda apanhando, tomando a sua, para que essa geração chegasse vencedora. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu cheguei para um jogo contra o Botafogo, vinha para botar uma equipe na quadra, cheguei lá, tinha outro time de roupa trocada, por ordem do diretor. Só me restava um caminho. Dirigi o jogo até o final e aí me retirei. Foi assim que eu saí do CIB. E ganhou aquele jogo, pelo menos? Ganhamos. Ganharam o jogo contra o Botafogo? Ganhamos. E eles podiam ganhar mais alguns. Mas iam ter prejuízo. Haveria prejuízo, sem dúvida nenhuma. Você não amadurece um fruto assim da noite para o dia. Você tem de esperar o tempo. Meus queridos, infelizmente esse programa só tem 1 hora de duração. A gente não pode ficar conversando 5 ou 6 horas, como vocês fizeram lá no almoço, nem as 5 ou 6 horas que nós tivemos na festa do CIB, que demorou para começar, graças a Deus começou e acabou depois que tudo aconteceu. Então, eu queria, Chaim, pedir a você, em primeiro lugar, te agradecer a presença aqui, é uma honra para o Menorá na TV te receber. Você é um querido amigo e de mais de 50 anos, vocês todos. Eu quero colocar os microfones e as câmeras do Menorá na TV à tua disposição para você fazer suas considerações finais. E levar para casa, como diz o Paulo, e fazer suas considerações finais e depois se despedir dos nossos telespectadores. Satisfação de estar aqui num bate-papo informal como esse é enorme. O Rony nos propicia esse tipo de atividade e a gente fica feliz de ter feito um pouco de história da comunidade judaica do Rio de Janeiro e do voleibol em especial, que a gente sempre aprendeu a gostar com o nosso professor, Paulo Mata. Miltinho, querido, chegou o momento de eu te oferecer também, com muita alegria, pela tua presença aqui conosco, com muita honra por ter podido bater palma para você, Chaim, para você, Milton, quando eu, nas arquibancadas, daquelas 3 lances de pedaço de madeira lá do CIB, eu ficava lá com os meus amigos assistindo os meus ídolos que ganhavam os campeonatos por mim. Chegou a hora da gente oferecer a você os microfones do Menorá na TV, as câmeras, para você fazer suas considerações finais e se despedir também, querido. Essa oportunidade da gente poder resgatar uma época de ouro da nossa vida e da vida também do esporte judaico, né, é extremamente importante. Eu acho que para novas gerações, para aqueles que nos acompanharam e que desapareceram, foi um momento maravilhoso, foi uma ideia excepcional. Eu acho que a gente tem que manter isso agora, não deixar morrer essa energia, porque é uma energia tão positiva e tão importante que todos, não é como nós temos em relação a fatos históricos da religião judaica, né? Não esquecer jamais. Nós não podemos esquecer jamais o que aconteceu. Eu agradeço a você. É uma bênção ver você, que foi um menino que todos nós tínhamos o maior cuidado, porque você realmente botava fogo naquele CIB. Todos aqueles que cuidaram de você e que foram muito amigos de teu pai, que Deus o tenha, é muito bom estar aqui, é muito bom estar aqui. E eu fico feliz e que possamos ter uma outra oportunidade de continuar essa conversa.
porque é uma história muito bonita da nossa vida. Você sabe o amor que eu tenho por você. Você Sei disso. esteve comigo e eu contigo a vida inteira. Eu quero te agradecer publicamente aqui os esforços que você fez pelo Clube de Regatas do Flamengo, que é o nosso clube de coração. Você assumiu uma diretoria na minha vice-presidência de esportes olímpicos. Imagina só, o Roninho maluco comandando Paulo Mata. Enfim. Tudo é possível. Mas o Paulo Mata, mais uma vez, me ensinou que com vontade, com atenção, com alegria, a gente consegue tudo. E ele formou aquilo que o Flamengo tinha jogado fora durante muito tempo, que foram todas as equipes de voleibol, e ele foi campeão em todas. E eu tive a honra de ser o vice-presidente do Paulo Mata. Maravilha. Quando ele me ajudou o Flamengo mais uma vez, há alguns anos atrás, dando mais um show de voleibol. Paulo, chegou a hora da gente se despedir, meu querido. Um beijo no teu coração, na tua testa, e muito obrigado por tudo que você fez por mim e continua fazendo. Se há uma pessoa aqui que tem que agradecer, essa pessoa sou eu. Porque, sem dúvida nenhuma, esses momentos e essas recordações, para mim, justificam todo o meu empenho, toda a minha luta e toda a minha vontade e garra dentro do meu trabalho. E vocês reconhecerem isso, e você botar isso para a história gravando, para mim, é mais do que suficiente, mesmo porque a memória brasileira é muito curta, é muito pequena. Muita gente não se lembra que antes das seleções chegarem às medalhas de ouro, nós tivemos de apanhar muito, tivemos de inventar treinamentos, tivemos de sofrer, sair daqui com 12 dias de treino, sem um jogo treino, para disputar uma Olimpíada. E chegando lá, implorar para os adversários maiores para virem treinar conosco. Então, dessa forma, eu acho que eu estou satisfeito. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e em todos os outros dias da semana, nos horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.